Eu entrei para assessoria em 2023, comecei a treinar com o time. Só que quando eu entrei, eu me deparei com um time que treinava não apenas para corrida, mas que treinava para o triatlon. Então eu iniciei no esporte e no empreendedorismo, exatamente ao mesmo tempo. O esporte, ele me trouxe a mentalidade que eu precisava para começar a minha marca. E eu tenho certeza que se eu não tivesse começado ao mesmo tempo, não teria crescido tanto na trama quanto, né, se eu tivesse feito sem o esporte ali me acompanhando. É uma aluna muito dedicada, né, que começou aí com um sonho, foi evoluindo muito rápido, por sinal. Agora a gente está indo para o Lab, que eu tenho uma produção de 1 ano de trama para fazer à tarde lá no estúdio. Mas antes vamos passar a pegar o kit da minha primeira prova de triatlon. Perfeito. A trama nasceu literalmente de dentro da minha casa, de dentro desse escritório. Às vezes a gente tem essa ideia de que precisa ser um negócio muito grande, que você precisa ter um espaço físico enorme. E na verdade não, tudo realmente começou daqui de dentro, com uma vontade, né, e com a execução no dia a dia. Então esse ano foi um ano que eu construí muita coisa, mas eu abri mão de muitas outras também. Eu já corro desde 2014, eu acho, eu corria sozinha. Mas eu sempre pratiquei esporte. Desde o colégio, assim, eu jogava basquete e eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu já queria fazer assessoria de corrida desde a época da faculdade, mas naquela época não era algo pensável para mim. Eu era estagiária, era estudante, então pagar uma assessoria, né, não era uma coisa que eu poderia na época. Mas eu já conhecia a assessoria do Diego, eu via eles treinando na praça, na frente da minha casa, na Ouvidor Pardinho, e eu sempre via a galera correndo de uniforme, da bandeira do Brasil, e eu achava aquilo o máximo. Então eu sempre tive essa vontade de participar do time de alguma forma e de entrar para esse universo. E aí, cara, passaram-se anos, eu fui para Lisboa, fui para Barcelona e eu nunca realmente entrei para assessoria nenhuma e nunca me dediquei de verdade. E ano passado eu decidi buscar de novo o Diego, dessa vez assim com vontade mesmo, porque eu queria me dedicar para a corrida. Então eu entrei para assessoria em 2023, comecei a treinar com o time. Só que quando eu entrei, eu me deparei com um time que treinava não apenas para corrida, mas que treinava para o triatlon. E o que mais me chamou a atenção, eu acho, na assessoria foi que as pessoas que treinam são pessoas que batem ponto, que têm família, que têm uma rotina normal, que tem que estar 8 horas no trabalho e acordam super cedo para treinar. E isso me inspirou demais, assim, em querer fazer parte desse universo e também a me desafiar cada vez mais. E são pessoas assim muito incríveis que se colocam em situações totalmente desafiadoras, tipo fazer um Ironman, ao mesmo tempo que elas têm que lidar com várias outras coisas no dia a dia, assim. E entrar para esse time para mim foi uma virada de chave muito grande, não só pela parte física do esporte, mas por estar em contato com essas pessoas, assim, foi algo que mudou muito a minha mentalidade. Eu percebi que o esporte me trouxe muito uma resiliência, assim, não é qualquer situação hoje que me tira do meu centro. De verdade, a gente também, acho que devido a gente passar horas e horas treinando, o final de semana treinando, você se coloca em situações em que você fica muito tempo fazendo uma coisa e que você tem que estar muito focado. Então é muito difícil hoje no trabalho, no dia a dia, alguma coisa assim me tirar do meu centro. Eu acho que isso aconteceu muito pelo esporte. E eu acho que uma das coisas mais legais de ter entrado para a assessoria ano passado, ou seja, quase 10 anos depois de eu ver o Diego treinando com a galera na praça, na minha época de faculdade, é entender o tempo das coisas. Assim, talvez naquela época eu não ia ter a maturidade para entender o esporte, eu estava em uma outra fase da minha vida também, me dedicando a outras coisas. E agora, ano passado, aconteceu e foi no momento exatamente certo, assim, porque foi no momento que eu comecei a empreender também. Então eu iniciei no esporte e no empreendedorismo, exatamente ao mesmo tempo. E eu acho que a junção dessas duas coisas, assim, que são coisas desafiadoras que eu comecei ao mesmo tempo, uma foi puxando a outra, assim, o esporte ele me trouxe a mentalidade que eu precisava para começar a minha marca. E eu tenho certeza que se eu não tivesse começado ao mesmo tempo, não teria crescido tanto na trama quanto, né, se eu tivesse feito sem o esporte ali me acompanhando. Então, eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, assim, né? Não era antes, não era lá em 2014, foi agora em 2023 o momento de realmente eu entrar de cabeça nisso e me jogar.
Uma aluna muito dedicada, né, que começou aí com um sonho e que tinha vontade de aprender a correr, de começar a correr, evoluir na corrida. E, e aí a gente foi lapidando isso, foi treinando ela, ela foi melhorando, foi evoluindo muito rápido, por sinal. Foi uma evolução muito rápida aí, que a gente está falando dentro de um ano, né? 2 meias maratonas, que são provas de 21 quilômetros, que já são distâncias mais longas, e ainda ela fazendo em ritmos já bem consideráveis, bem rápidos. E agora a gente já está num próximo passo ainda, que acho que tinha esse sonho na cabeça dela, mas ainda o primeiro passo era a corrida, depois a gente acabou encaminhando as coisas para o triatlon, que agora ela tá prestes a fazer o primeiro triatlon dela, uma evolução muito, muito grande aí. Exato. Legal. Tipo, eu comecei correndo e naturalmente eu entrei, né? Comecei a ver a galera nadando na praia, pedalando. Eu comecei a pedalar na academia mesmo, eu nem tinha bike, né? Comecei a fazer natação sozinha também no prédio do meu irmão, com o treino que o Diego me passa. Então foi um ano assim bem... Eu tô muito feliz assim com um ano de assessoria. Não imaginava a evolução que eu tive, assim, tudo com acompanhamento do dia. E agora focar nas próximas provas, próximos objetivos. E ano que vem, distâncias mais longas, né? E naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Partiu Iron. Legal, parabéns. Obrigada. Valeu. A Trama nasceu literalmente de dentro da minha casa, de dentro desse escritório. Eu já tinha, obviamente, a ideia da marca há muitos anos na minha cabeça, mas foi em 2023 que eu comecei a executar realmente as coisas que precisavam ser feitas. Eu acho que essa coisa de você começar um negócio tem muitas crenças limitantes, assim, de que é muito difícil, que é muito complexo. E eu comecei literalmente fazendo uma coisa de cada vez. Eu fui lá e registrei a marca, depois eu desenvolvi um produto, e aí a coisa foi desenrolando e eu fui conseguindo, entender essa dinâmica de que não precisa você fazer tudo de uma vez, mas você pode ir fazendo pequenas coisas no dia a dia para você ir construindo um negócio. Então, a marca realmente nasceu daqui de dentro. A ideação, assim, essa parte mais criativa, ela vem, obviamente, da minha história e ela está totalmente refletida nesse painel, que já é um painel aí clássico, conhecido da Trama, onde tem um pouquinho de cada parte de mim. Tem um pouco da parte do esporte, que eu trago muito para a marca, tem um pouco da minha vida pessoal, das minhas buscas mais espirituais e de autoconhecimento, toda a parte do tricô, que faz parte da minha trajetória. Eu já trabalho com moda fazem 11 anos, passei por diversas indústrias grandes, em formatos de produções enormes, até o fast fashion, tive uma experiência internacional. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive essa incomodidade com o mercado que estava acontecendo e entendi que eu tinha que encontrar um modelo que fizesse sentido para mim. E foi onde eu comecei a estudar, comecei a pesquisar para realizar e executar a Trama. Então eu pensei muito, refleti muito até encontrar o meu modelo de negócio, que é uma marca que produz produtos e não cria coleções enormes, são lançamentos pontuais. Então eu tenho um pouco mais de controle sobre o estoque, sobre a minha produção, é quase que uma produção sob demanda também. Eu tenho bastante essa visão de estoque, eu não gosto de manter muitas coisas paradas, não é uma marca que tem um giro muito grande de peças, então são coisas bem exclusivas e muito bem pensadas e desenvolvidas para não entrar nesse ritmo assim de superproduções. São drops pontuais que acontecem durante o ano. E todo o processo de criação e de desenvolvimento ele realmente nasce aqui. Eu começo desenvolvendo uma peça, mando para o fornecedor, ele volta para cá, eu faço a prova. E desde o começo, aqui dentro do escritório também foi o nosso estoque. Hoje já tem poucas coisas aqui, ainda bem, porque tem algumas coisas que estão no nosso espaço físico, que é dentro do lab, a gente vai passar lá depois. Mas literalmente o estoque da Trama, o financeiro, administrativo, a parte criativa, toda acontece aqui dentro. E eu acho muito legal mostrar isso, porque às vezes a gente tem essa ideia de que precisa ser um negócio muito grande, que você precisa ter um espaço físico enorme. E na verdade não, tudo realmente começou daqui de dentro, com uma vontade, né, e com a execução no dia a dia. Normalmente eu começo o meu dia aqui do escritório da Trama, as primeiras horas do meu dia são dedicadas à marca sempre. Eu trabalho para outros clientes, para as outras empresas, mas eu prefiro priorizar isso pela manhã. Então todo dia eu faço pelo menos alguma pequena coisa da marca no dia, seja do financeiro, seja alguma coisa de conteúdo, falar com o fornecedor. E
todo o processo, toda a gestão do negócio acontece realmente aqui. Hoje ainda eu não tenho uma equipe, eu realmente faço basicamente tudo sozinha, tenho equipe de produção, de fotos, mas na execução, assim, na operação do dia a dia, por enquanto sou só eu mesmo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse percurso de empreender é que o empreendedorismo é um jogo. Você tem que saber que você está ali jogando. Você tem que estar em campo, tem que estar fazendo, executando, acertando, errando, para você entender como que as coisas acontecem. Não tem como você fazer um super planejamento e tentar seguir aquilo à risca. Eu pequei muito no começo por causa disso. Eu sou muito perfeccionista, então eu demorei para começar porque eu ficava esperando, né, esse momento certo ou o plano certo. E aí, quando eu entendi que é muito melhor você estar fazendo um pouquinho todo dia e vivenciando, cara, você percebe que as coisas, elas começam a desenrolar. Às vezes é uma conversa que você tem com uma pessoa, um evento que você vai, um teste que você faz, as coisas realmente começam a fluir e acontecer. Então, essa barreira de entrada que é criada, né, pela maioria das pessoas, eu acho que eu tinha muito, a hora que você ultrapassa ela com a primeira execução, você percebe que a coisa flui. E obviamente que não é simples assim, não é uma coisa que é todo dia uma maravilha, tem que ter muita resiliência, eu acho que isso é uma coisa que o esporte também me ajuda muito. Então, ter essa cabeça de que a gente tem que estar fazendo coisas todo dia, tem que estar resolvendo problema todo dia, e seguindo, simplesmente seguindo, independente, tipo, do teu humor, independente do que está acontecendo, você estar executando. E pensar, obviamente, no resultado que é a longo prazo, né? O empreendedorismo, ele me provou isso muito, e o esporte também, que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Para você evoluir no esporte, para você construir uma empresa, uma marca, leva tempo e leva dedicação. Então, tem que estar muito focado mesmo. Eu sempre tive uma facilidade para focar. Eu até acho que eu tenho um pouco de hiperfoco, assim, quando eu decido fazer uma coisa, eu vou muito a fundo naquilo, eu me dedico muito e, ao mesmo tempo, abdico de muitas coisas. Então, esse ano foi um ano que eu construí muita coisa, mas eu abri mão de muitas outras também. Eu passei muito menos tempo com os meus amigos, com a minha família. Em vários momentos eu fiquei muito mais sozinha, estudando e executando. Mas obviamente que eu não me arrependo de nada, assim, foram escolhas. Mas é importante entender que por alguns momentos a gente tem que fazer essa escolha, senão a coisa realmente não acontece. Agora a gente está indo para o Lab, que eu tenho uma produção de 1 ano de trama para fazer à tarde lá no estúdio. Mas antes vamos passar a pegar o kit da minha primeira prova de triatlon. É uma prova que vai acontecer nesse final de semana, agora dia 8. É um sprint, é uma prova curta, mas eu tô super animada. Eu acho que vai ser um momento de me divertir, principalmente. É a primeira prova, quero ir para aproveitar, para conhecer toda a dinâmica. Então agora tem a retirada de kit aqui em Curitiba e a gente vai lá pegar. Nossa, a categoria é gigante, do 30 a 39. Achei que era tipo 30 a 34. 367. Vamos lá. Perfeito. Obrigada. Vai dar boa. Aqui, ó. 367. Vou fazer a numerologia. 6 menos 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Número 7. É um número bom. Blogueira é fácil, quero ver ganhar a prova. Eu sempre pratiquei esporte, desde pequena. Eu comecei na natação, depois eu joguei basquete no colégio, eu competia pelo colégio, pela cidade também, pela seleção da cidade. E eu sempre tive essa coisa, esse gosto por coisas desafiadoras, assim. Comecei com o esporte, mas isso se estendeu a todas as áreas da minha vida, assim. Então, o triatlon foi basicamente uma coisa que encaixou muito na minha vida, assim. Porque além de eu sempre estar em movimento, sempre fazer esporte, ao mesmo tempo eu nunca me encontrei em nada, porque nada me satisfazia, assim. Era tudo muito... ficava um tempo no Muay Thai, passava, um tempo fazendo spinning, já cansava. Então, o triatlon, por ser mais dinâmico, são 3 modalidades, eu acho que foi algo que, tipo, encaixou muito, assim, com o meu perfil de pessoa, assim, muito dinâmico, muito de movimento, então foi o casamento perfeito, assim. E então eu sou uma pessoa realmente movida ao desafio. E eu acho que empreender ao mesmo tempo, que também é algo muito desafiador, foi realmente a combinação perfeita. Eu não acho que foi
um passo muito além, ter feito as duas coisas ao mesmo tempo, porque no começo eu duvidava, eu falava, gente, eu preciso focar em uma coisa. Só que no fundo uma coisa puxa a outra. E eu acho legal até comentar isso, porque eu busquei meu macaquinho de triatlon há uns dias atrás, e eu vou fazer minha primeira prova com ele, com meu macaquinho da assessoria, e eu coloquei a logo da Trama nas costas, para mostrar literalmente essa junção da Trama e do triatlon, assim. E eu tô mentalizando que a logo da Trama vai estar ali nas minhas costas me empurrando durante a prova. O primeiro ano da Trama foi de muito aprendizado, mas também de muito experimento, de muito teste. Eu acho que foi um ano de fazer uma base, assim, de construção da marca, para entender como que o negócio funciona, para agora seguir crescendo, né, com mais estrutura. Em um ano de marca, já vendemos para vários lugares do Brasil. Tivemos clientes da Trama viajando pelo mundo com as nossas peças. Fomos para França, Portugal, Nova York, Berlim, Buenos Aires. Também tivemos grandes atletas usando Trama, influencers incríveis e criativos também que fazem parte da nossa marca. E nós finalizamos o ano de uma maneira muito especial, que foi abrindo o nosso espaço físico e criativo dentro do Lab, que foi para mim uma conquista enorme, assim, ter um lugar onde as pessoas realmente podem entrar no universo da Trama, sentir o produto, ver as nossas referências e se conectar com tudo isso, né, de uma maneira direta. Então, para mim, assim, esse primeiro ano de marca foi um ano muito, muito especial. Bom, a gente acabou de finalizar mais uma produção da Trama. Dessa vez foi a campanha de 1 ano da marca. E para comprovar que a Trama ela é muito disruptiva e que é uma marca que vai contra o que normalmente é feito, nós não lançamos um produto e nem uma coleção para comemorar esse 1 ano. O que a gente fez foi fotografar todas as peças que a gente lançou nesse primeiro ano de maneiras diferentes, de maneiras inovadoras, para comprovar que a marca é atemporal e muito versátil. E aqui a gente finaliza esse primeiro dia de documentação de um dia de treino e Trama, para mostrar para vocês a realidade que existe por trás da marca, por trás do esporte. Eu estou muito contente com esse primeiro ano de marca e com esse primeiro ano de triatlon. E com certeza outros vídeos virão por aí para mostrar essa trajetória, para mostrar qual que é a realidade que existe por trás, o dia a dia, todos os percursos que acontecem e trazer um pouco de verdade, eu acho, para essas duas coisas que parecem às vezes grandes mitos, né? De você entrar num esporte que é muito desafiador e também você abrir um negócio. Então, em comemoração a todo esse ano de treino e Trama, se dá o início aqui a essa trama, que é essa história que tem por trás de tudo isso. E agora, a grande campeã com tempo líquido de 1 hora, 12 minutos e 50 segundos, representando a equipe Monteselli Assessoria. Chamamos ao palco a grande campeã e uma salva de palmas para ela, Lauriana Rodrigues! A felicidade no rosto dessas atletas que depois de muita chuva e frio conseguiram terminar a prova.